E aonde que entramos nessa mensagem da palavra de Deus aqui? O que eu quero dizer para vocês? Que todo mundo pode ser salvo. Eu não sei o que esse homem fez na cruz, mas ele foi salvo. Jesus mesmo disse, hoje a salvação, hoje você vai se encontrar no paraíso. Cheguei chegando, alegre, feliz, maravilhado e enraizado. Deus é bom demais o tempo todo, é verdade. De manhã, de tarde e de noite. Quando você dorme, quando você acorda. A todo momento ele é bom, é. É chamado o melhor do mundo. O maior influenciador de todos os tempos, Jesus. Ele é assim. Libertador. Amado. Aplaudido. Adorado. Porque ele é santo, poderoso e fiel. E é verdade. Quero trazer hoje aqui apenas 2 a 3 versículos da palavra de Deus, da palavra de Jesus, porque é a mensagem dele. E é a mensagem que nos transforma, a mensagem que chega aos corações. Nós temos resultados satisfatórios, graças a Deus, graças a Jesus, porque procuramos, porque obedecemos, porque iremos ao encontro dele, quando vamos ao encontro dele, quando falamos com ele, as coisas acontecem. Profetas, homens de Deus, procuraram Jesus. As coisas foram acontecendo. O próprio Zaqueu procurou Jesus e ele foi salvo. A salvação chegou na casa dele. Então, homens de Deus, quando procuram Jesus, as coisas acontecem. A mulher que tinha uma enfermidade por 12 anos procurou Jesus. Mas antes, ela procurou médicos, procurou doutores. Ela não foi curada. O seu dinheiro foi todo gasto e não bem aproveitado, porque ela tinha uma doença. Para vocês verem, quando procura Jesus, as coisas acontecem. E Jesus, ele veio aqui para qual propósito, qual motivo? Por mim e por você. Então vemos que é importante ter Jesus na nossa vida, é escolhas. Se você quer escolher ele, glória a Deus. Agora, se você não quer escolher ele, paciência. Chance, oportunidade que todo mundo tem. Jesus não força ninguém a nada. Por isso que eu digo a vocês, evangelho é amor. Evangelho é correção. Evangelho também tem dores, aflições. Porque as coisas assim já aconteceram no passado. Acontecem no presente e vai acontecer no futuro. Não sou vidente para falar as coisas. É porque tudo já está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Quando lemos, quando vivemos e quando as coisas acontecem e nós, quanto mais cremos. Chance, oportunidade que todos têm para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, para acreditar no Senhor. Creia somente naquele que Deus enviou, que é chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno. Ele tem feito homens de Deus, pregadores, apóstolos, mensageiros, pastores, missionárias, missionários, homens que têm vontade de levar o evangelho. E se você tem, glória a Deus, aleluia, amém. E continue, não pare e persevera. Porque cada coisa que você faz para Deus é simplesmente será recompensado. Será abençoado. Nada é perdido. É ganho. É ganho, é ganho, é ganho. Paulo mesmo falou assim. Tudo que se faz para Deus é ganho. Assim foi uma carta dele que ele escreveu. Que estar vivendo esse evangelho na presença dele, de Deus, é maravilhoso. Porque grandes coisas começam a acontecer. E quando ele estava preso, ele viu ali era só momentâneo. Era passageiro. Que viria o paraíso e as coisas aconteceriam. Foi isso que eu entendi naquela carta. E eu creio, se ele era um oficial, ele era um soldado. De soldado para pregador. De soldado para cristão. Um dia caçador, outro dia adorador. Então ele teve uma mudança, ele teve. E nós também temos a mesma chance de ter essa mudança. Só basta querer, só basta buscar. Porque o Senhor, ele quer te abençoar. E é verdade.
Livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao versículo 43. Vai falar assim, aqui, nessa mensagem. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nos merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei. Então disse Jesus: lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Então o homem disse assim. Então disse o homem dizendo: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Apenas 3 versículos da palavra de Jesus, da palavra de Deus, para nós entender e compreender como que esse homem foi para o paraíso. Ali já havia homem acusador na cruz. Ali já havia homem que blasfemava contra Deus. Ali já havia na cruz homem que se arrependeu do que tinha feito. Jesus, em apenas poucas palavras, já disse tudo ali para nós entender e compreender que a mensagem ela é de Deus. E quando fazemos aquilo que é correto, que é certo, iremos ser salvos, iremos para o paraíso. Eu não sei o que esse homem fez, mas ele mesmo falou. Ele pronunciou que coisas ruins eles tinham feito e o momento que eles estivessem aí na cruz era o preço das coisas que eles fizeram. O castigo chegaria, o castigo chegou. Mas ali outro homem disse assim: se você é mesmo o Filho de Deus, saia daqui, se livre-se daqui. E o outro disse: ele é inocente. Não tinha que estar no mesmo lugar que nós estamos. Aí houve a mensagem da palavra de Jesus. Ele falou para Jesus: Senhor Jesus, quando vier como rei, lembre-se de mim quando estiver no paraíso. E Jesus, em apenas palavras, em poucas palavras, disse: hoje você estará no paraíso. Ele sabia o dia que ele iria morrer. Ele sabia o dia que o homem também iria morrer. Ele sempre anunciou a mensagem da palavra de Deus. Desde quando ele vem a esse mundo, ele já é perseguido desde criança. Ele é caçado, para vocês verem. Ele formou apóstolos e discípulos para ensinar do evangelho. O evangelho foi chegando e muitos foi aprendendo, muitos foi modificando. Apóstolos ouviram a mensagem por muitos anos. E Jesus também anunciou que ele iria ser vendido, iria ser negado e iria ser traído. E também seria ressurgido novamente. Ele seria ressuscitado na cruz do Calvário no 3º dia, em espírito e em verdade. Então Jesus, ele já fez tudo isso conforme a palavra de Deus tem falado para todos aqueles que ouviram. E quando ele morreu, quando mataram ele, os discípulos ficaram tristes. Mas eles pareciam que não ouviram o que Jesus tinha falado. Eu vou morrer, mas eu vou voltar. Então não era para eles estar tristes, era para eles estar mais animados. Porque ele iria voltar. A palavra de Deus, o evangelho, tudo seria ser cumprido. E aconteceu, foi cumprido. Maria e Marta, quando foi ver Jesus, ali na gruta, não estava mais ali. Mas o anjo falou para ele, ele ressuscitou. E elas viram Jesus Cristo. Então levaram a mensagem para os profetas, os apóstolos, discípulos. Eles
não acreditaram em Maria e Marta. Precisou eles ser Tomé. Só acreditam vendo. E eles viram. Jesus apareceu para eles. E aonde que entramos nessa mensagem da palavra de Deus aqui? O que eu quero dizer para vocês? Que todo mundo pode ser salvo. Eu não sei o que esse homem fez na cruz, mas ele foi salvo. Jesus mesmo disse, hoje a salvação, hoje você vai se encontrar no paraíso. Hoje você vai ser salvo. Então vemos que as pessoas nesse mundo, porque torcemos para um time de futebol, porque se alegramos com futebol, muitos falam, esse não é cristão. Muitos falam, nada a ver com cristão. É assim que as pessoas pronunciam. Mas Jesus pronuncia assim? Jesus ofende as pessoas? Não. As pessoas ofendem as pessoas. As pessoas blasfemam contra Deus. Muitos xingam até Jesus. Muitos apostatam da fé. É assim que muitos fazem. Mas diga a vocês, quando eu ouvi essa mensagem, quando eu li essa mensagem, eu vi que todo mundo pode ser salvo. E Jesus sabe a hora, o tempo certo. Todo mundo nesse mundo aqui é pecador. Não tem ninguém perfeito e santo, ninguém. Só havia Jesus Cristo. Então, qualquer um pode ser salvo. Você cometendo alguma coisa ou não, você pode ser salvo. Porque eu não sei a sua vida, você não sabe a minha. Eu não sei você e Jesus, como é que é as suas conversas, as suas meditações. Qualquer um pode ser salvo, é verdade. Esse homem foi salvo na cruz. Jesus disse para ele, hoje você estará no paraíso. Então vemos que as pessoas desse mundo de 2025, esse tempo, falam qualquer coisa para encher linguiça, falam qualquer coisa para mudar a tua mente, falam qualquer coisa para te entristecer. Pessoas são assim. Mas nós somos diferentes por quais motivos? Acabamos de ler na Escritura que um homem foi salvo. Olha aqui. Jesus respondeu, eu afirmo a vocês. Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Ele nunca conheceu e nem sabia quem era Jesus. Ele conheceu Jesus na cruz, nesse exato momento, e foi salvo. E por que eu, que tenho um time de futebol, eu gosto de torcer, gosto de falar de São Paulo, não posso ser salvo? Não estou fazendo mal para ninguém. Não estou mexendo com ninguém. Não estou tratando mal a ninguém. Só estou fazendo o meu lazer. Lazer é de Deus. Lazer traz felicidade. Lazer não está prejudicando ninguém. Mas quando falamos de futebol, aqueles que dizem que era irmão em Cristo, já não é mais. Porque você passou a ser um torcedor, porque você gosta de lazer. Muitos dão as costas para um torcedor de futebol. Outro dia eu ouvi assim, eu jamais casaria com uma pessoa que torcesse para um time de futebol. Uma mulher me disse isso, né? Aí eu fiquei pensando, mas eu não disse nada. Na minha mente, na minha cabeça, ela tem um corpo cheio de tatuagem. Eu não disse isso para ela. Eu também não casaria com uma pessoa com um corpo cheio de tatuagem. Eu não casaria com uma mulher que bebe ou que fuma. Então, são escolhas. Cada um tem as suas escolhas. Mas tem pessoas que colocam palavras para entristecer pessoas. O gosto é de cada um. Então Jesus, ele não mede esforço para ajudar você. Ele vai te salvar, ele vai te ajudar, e ele vai te abençoar. Da mesma forma que abençoou este homem aqui. Livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Jesus respondeu. Vamos ao 42. Então disse ali o homem na cruz. Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu. Eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Simples assim, é verdade. Para vocês verem.
Eu posso ser salvo, você pode ser salvo, todos nós podemos ser salvos. Simples assim é. O próprio Jesus anunciou isso aqui. Você fazendo coisas boas é bom. Isso é um revestimento para a tua vida. Você fazendo coisas ruins não é bom. Isso pode te levar ao abismo, ao oculto, à tristeza, às trevas, à perdição. E às vezes nem dá tempo de você falar com Jesus, porque já está consumido com a raiz do mal. É isso que eu quero dizer para vocês nessa mensagem da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. E vai acontecer porque tudo está escrito na poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu. Tchau, gente. É nóis. Salve, salve geral. Top 10. Welcome. Hello. E aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Estamos aí. Estamos junto nessa aí. Sempre. Glória a Jesus, glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus.